Olá, tudo bem? Hoje o tema é Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Tudo bem? Antes de começar o tema de hoje, conteúdo que vai ser muito bom, eu creio que vocês vão gostar. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like e compartilhe o conteúdo. E se possível também deixe seus comentários lá embaixo na descrição, tá bom? Hoje eu vou abordar um tema muito interessante, um tema no qual eu gosto muito, um tema no qual eu convivi muito com isso ao longo da minha vida e principalmente dentro na minha vida, na minha área cristã. Eu aprendi muito e vi que esse conceito está na Bíblia, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase, ela, por mais bonita que ela seja, não está na Bíblia, não tem na Bíblia, mas sim o conceito bíblico, né? Essa frase foi dita por um grande cientista muito conhecido no mundo inteiro, que se chama Albert Einstein, um grande cientista muito inteligente, né, na sua área de qualificação, né, no qual a função ele exerceu muito bem, né, muito inteligente. Ele disse isso, né, ele era um cristão, né, e foi muito feliz ao colocar essa frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, vamos começar, né, com esse conteúdo maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser de grande conhecimento para vocês, de grande importância para cada um de nós, não só para vocês que estão aí do outro lado, mas para mim também. E espero que vocês entendam que eu vou tentar passar e ser o mais breve possível e também passar com amor e carinho para vocês, né? Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Irmãos, antes de começar a passar as passagens bíblicas que eu irei mencionar aqui, são algumas passagens aqui. Antes de eu conhecer o Evangelho, né, eu tenho um pouco um vídeo ali pequeno, né, sobre o meu testemunho. E eu não vou aqui falar sobre o meu testemunho aqui, mas de algo que eu sofri muito, né, muita humilhação na minha adolescência, na minha juventude também. E hoje eu não guardo mágoa das pessoas que me humilharam, falaram besteiras, né? Até porque eu ainda sou umas pessoas simples e humildes, né? Mas com outro caráter formado, outro modo de pensar e de ações diferentes, tudo bem? Então não vou contar nada sobre o meu resumo, que no meu canal tem um vídeo que eu abordei esse tema sobre um resuminho do meu testemunho, da forma que Deus me chamou para pregar o Evangelho, né? Uma forma muito linda, né? Então, ali, como foi o começo dos meus vídeos, eu fiquei um pouco perdido nas palavras, tá? Não foi muito sábio para falar, mas vocês, quem assistiu, devem ter entendido aonde que chegar e o que Deus fez na minha vida, tá bom? Mas caso vocês queiram ver, assistam lá esse vídeo, tá bom? Mas antes de começar, como eu já falei, eu tive um pouquinho sofri um pouquinho de humilhação, né? Mas eu creio que Deus me capacitou, assim como capacitou muitas pessoas, muitos irmãos, muitas pessoas que foram desacreditadas, humilhadas também. Eu creio que Deus está usando grandemente essas pessoas, esses amigos, amigas, irmãos, irmãs, em prol da obra de Cristo, que é a pregação do Evangelho, meus queridos. Amém? Então, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Irmãos, se você tem um chamado de Deus, irmãos, aceite. Se você é um escolhido de Deus, aceite a mensagem, pregue a mensagem, não fuja. Isso é uma bênção para cada um de nós. Eu vou mencionar aqui alguns textos que Deus ele capacita as pessoas, ele chama a pessoa, ele começa a dar talentos, dons para as pessoas e ele mesmo capacita, nem somos nós mesmos, da gente mesmo, porque nós mesmos por nós mesmos não, vamos dizer assim, não sairá nada, mas Deus que é o autor da vida, o autor dos dons, ele nos capacita, ele chama e vai nos instruindo, né?
2 Timóteo 3, 16 e 17 fala, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a repreensão e para a educação da justiça, né, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele nos capacita grandemente, irmãos. Creia nisso. Eu vou ler um relato aqui que está no livro de Êxodo, capítulo 31, dos versos 1 ao 7. Nós vamos ver como Deus chamou Moisés aqui e capacitou, né, na verdade, capacitou para construir o santuário, as partes do santuário, né, do primeiro compartimento e do segundo compartimento. Vamos ler agora? Vamos ler. Depois dessas, Êxodo capítulo 31, perdão, versos 1 ao 7, tá? Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para levar pedras de engaste e fazer talhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. E designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, como seu auxiliar, e dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazer tudo o que tenho ordenado a ti. A saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório, que estará sobre ela, e todos os utensílios da tenda. Então aqui Deus chama, né? Fala para Moisés que ele iria chamar outras pessoas, na verdade, né? Nem foi ele, mas outras pessoas iriam ajudar ele a construir o santuário. E o que tinha no santuário, a primeira parte lá? A mesa com os pães, a arca, no segundo compartimento, a arca da aliança, o castiçal, né? Porque é o candelabro, ok? Então, ele que chamou essas pessoas e capacitou, deu dons de fazer artes, né? Que era as madeiras de ouro, né? Cobertas de bronze, prata e ouro. Entendeu? Então Deus os capacitou grandemente, não é? Em Êxodo capítulo 4, vamos lá voltar em Êxodo, mesmo livro, no capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Versos 10 ao 17. Na verdade, aqui é o chamado de Deus, né? Eu me equivoquei falando que é o capítulo 31, mas é o capítulo 4 que Deus chama Moisés. Olha só o que ele faz com Moisés. Como ele capacita a gente. É ele que nos capacita, não é nós mesmos. A gente tem que fazer a nossa parte querendo, né, fazer a vontade de Deus. Versos 1. Não, na verdade, do 10 ao 17, perdão. 10 ao 17 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, a pessoa gaga, não conseguia falar direito, é uma pessoa gaga. O Senhor, lhe respondeu: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então vai agora e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Então Moisés nem confiava nele mesmo. Assim como eu passei por muitos dessa coisa assim de não confiar em mim mesmo. Até hoje, mas eu tenho essa desconfiança de mim. Todos nós temos essa desconfiança. Ele, porém, disse: Senhor, peço-te que envie os outros que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse: Arão, o levita não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e vendo-te se alegrará no coração. Então o Senhor irou-se com Moisés porque não queria ir adiante nesse chamado dele. Né? Então o que ele fez? Pegou o irmão dele e deu de exemplo: Arão, ele fala bem, vai com ele para você aprender. Verso 15: Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, de Arão, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele fará ao povo em teu lugar. Assim ele será a tua boca e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela.
quando se trata aqui, e tu será como Deus, é Moisés falando por intermédio de Deus, né? Tudo que Deus falar, Moisés vai ser o profeta e anunciar essas palavras, essas verdades que vão ser faladas pelo Arão, irmão de Moisés, ok? Então é assim que Deus está mencionando aqui nessa mensagem. Não é que Moisés é um Deus, de jeito nenhum, né? Todos nós sabemos que ele foi um pecador. Então aqui nós vemos um relato que Moisés, ele foi capacitado, né? Ele não queria, assim como muitos de nós hoje, né? Sempre rejeitando a mensagem, o chamado, mas Deus promete que Ele capacita, Ele capacita cada um de nós, irmãos. Muito interessante isso, né? Irmãos, eu tenho uma obra da escritora cristã chamada O Grande Conflito, e tem uma passagem aqui, no capítulo 26, intitulado Restauração da Verdade, na página 452, 454, perdão, 455, uma parte interessante que ela fala como Deus chama as pessoas simples, sem estudos, sem querer pessoas acadêmicas na sua área, né, de doutorado, mas pessoas simples. E aqui ela explica a razão, tá? Só lembrando que o contexto que eu vou ler, Deus escolheu pessoas para restaurar as verdades que foram esquecidas da Bíblia. Então Deus usou pessoas humildes, simples, de pouco estudo. Vamos ao relato dessa serva que escreveu isso aqui? A razão por que ele não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma aqui falando colocando as verdades de novo, né? E foram esquecidas. É o confiar em eles em seus credos, teorias e sistemas teológicos e não sentirem a necessidade de ser ensinados por Deus. Ou seja, pessoas religiosas, estudadas, muitos irmãos não aceitam e não querem aceitar o chamado de Deus, porque elas se acham tão supremas, superiores às outras pessoas, que até possível de Deus elas acham melhores que Deus, que tudo pode, que não precisa de ensinamentos. Pessoas arrogantes, irmãos. São pessoas arrogantes assim, entendeu? São pessoas assim, temos que tratar com muito carinho, com muito amor e aos poucos evangelizá-las a elas e mostrar que todos nós temos muito que aprender de Deus. Então, pessoas assim, Deus não chama muito, mas sim, olha só o que a escritora cristã fala. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade. Então Deus escolhe essas pessoas de pouca instrução colegial, irmãos. Não são pessoas com doutorados, com acadêmicas de estudos. Não. Deus prefere muitas vezes pessoas mais simples e humildes. E por quê? Qual a razão? Mas porque, homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade. Não porque sejam ignorantes, ou seja, não têm conhecimento de nada. Não por isso. Por quê? Mas porque não são demasiados pretensiosos para ser por Deus ensinados. Então eles aceitam o evangelho, o chamado, com mais facilidade, com mais humildade, irmãos. Hoje, irmãos, o que eu vejo hoje, não só eu, quero que mais pessoas tenham essa visão. Hoje as pessoas estão muito focadas em ter diplomas de faculdades, cursos. Irmãos, isso não é errado, no problema. Isso é muito bom, né, para nós. É uma ambição muito boa. O problema é que a gente coloca isso acima das outras coisas, esquece da educação, da ética, do respeito. Irmãos, quantas pessoas que eu conheço que têm estudo e são pessoas hipócritas, pessoas mal educadas. Irmãos, não adianta de nada isso daí. É meio tanto que perigoso isso daí. Porque você não está conseguindo colocar Deus no seu coração. Você está colocando no coração os seus bens, o seu status, sua fama, os seus diplomas. Entendeu? Temos que ter humildade em todas as áreas da vida, independente do que somos.
Vocês entenderam? Vamos continuar o texto. Aprendem na escola de Cristo e sua humildade e obediência os torna grandes, irmãos. Nós se tornamos grandes como somos humildes, se colocamos num degrau abaixo dos demais. Irmãos, Deus chama, Deus quer essas pessoas. Muitas vezes, com o texto que a Bíblia demonstrou aqui, Ele quer pessoas simples. Nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que foram chamadas pessoas incultas, pessoas iletradas, analfabetas, pastores simples, agricultores. Irmãos, são pessoas simples. Nós vimos também pessoas muito, ricas também, chamadas. Mas nós vimos a maioria que são pessoas simples, pessoas tementes a Deus, que se tornaram grandes depois, porque completaram a obra de Cristo. Amém? Confiando-lhes o conhecimento de sua verdade, Deus lhes confere uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. Então, irmão, as coisas honrosas terrestres, e a grandeza humana se reduzem à insignificância. Irmãos, põe na cabeça, tudo que nós conquistamos é insignificante para Deus. É insignificante. Tudo bem? Acho que ficou claro esse texto aqui, né? Então vamos continuar com os propósitos e os planos de Deus para nós. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, unicamente de Deus. Gente. Nós somos capacitados unicamente por Deus. Paulo dizendo. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Em algumas traduções, vivifica. Então é Deus que capacita a gente para entender os planos e os propósitos de Deus aqui da sua palavra. Ok? Vamos lá. Romanos 10, 15, mais uma passagem. Irmãos, anotem todos esses versículos, é muito importante para vocês compreender como Deus trabalha na vida de cada pessoa simples, em cada chamada. Romanos capítulo 10, verso 15, diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Então ele nos capacita, irmãos, para pregar as boas novas de salvação, o evangelho, meus irmãos. Então, nós temos que aceitar esse chamado e para que Deus possa nos enviar para qualquer lugar, para nós pregar as boas novas. Vocês entenderam? Agora, para finalizar, irmãos, eu vou ler uma citação de mais um livro da escritora Ellen White, Aqui, Parábolas de Jesus, irmãos, uma fantástica obra dela, maravilhosa, Uma escritora usada por Deus, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que escreveu esses livros maravilhosos. Está na página 59. Mais um texto aqui explicando a humildade do ser humano, E como Deus chama e tem um carinho especial para essas pessoas, irmãos. Vamos ler rapidinho aqui, olha só. Eu vou ler só um trechinho pequeno, o contexto é de uma parábola de Jesus que ele conta que a parábola é a sementeira da verdade, A sementeira da semente, dos solos que Deus vai colocando na parábola e vai explicando cada solo. Vocês entenderam? Assim, o conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Irmãos, a pessoa
com o coração, a mente aberta para descobrir, para conhecer as verdades, irmãos. Deus tem um carinho, os anjos estão ali ó, de prontidão para ajudar, auxiliar a compreensão das verdades bíblicas, meus queridos. Então, irmãos, que sejamos humildes, simples, independente da nossa classe, do mundo social que vivemos, independente disso, de status, irmãos, independente disso, vamos ter. Como foi para vocês, muita gente tem fama, mas não tem conteúdo. Isso é ruim, irmãos. Meus irmãos, eu vou finalizar por aqui esse vídeo, espero que vocês gostem, espero que vocês entendam que o propósito de Deus, né, sempre está com os humildes. Mateus capítulo 5, versos 3, ali fala, né, que bem-aventurados, né, são os humildes de espírito, ou seja, de caráter, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Humildade sempre, irmãos. Sempre é bom termos humildade conosco, sempre. E que Deus esteja sempre em primeiro lugar, ok? Então, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, irmãos. Que possamos ser esses escolhidos e que possamos deixar Deus nos capacitar. Amém? Obrigado, tenha uma boa noite, fique com Deus e até a próxima, tudo bem?